Olá, pessoal. Estamos aqui, episódio 4 e como passa rápido, né? Começamos esse dia esse projeto de pai para filho. Agradecer aí todo mundo que tem nos assistido, tem compartilhado. Muito obrigado. Precisamos mesmo do apoio de todos aí, nos ajudando, né, a vencer mais esse desafio. Temos conseguido fazer as gravações aí com um bom espaço de tempo e com tranquilidade para que tudo isso aconteça, mas existem muitos desafios do nosso dia a dia e a gente vai aprendendo a lidar com os desafios e crescer, e a gente precisa e conta muito com a sua ajuda para que esse crescimento venha junto com a força de todos, né? Todo mundo se ajudando, dando as mãos, a gente vai conseguindo chegar onde a gente quer chegar e onde faça sentido, né? É, chegar pedindo muita orientação de Deus para que isso realmente alcance as pessoas que precisam ser alcançadas. Pai, boa tarde, seja bem-vindo. Estamos aí mais um episódio. É todo seu, pai, esse espaço aí. Olá, foi muito bom. Esses 3 episódios anteriores, houve muito aprendizado, né? E a gente está muito feliz por poder compartilhar com todos. E eu quero crer que a ideia principal é ajudar pessoas e também sermos ajudados, porque quanto mais conhecimento a gente passa, mais conhecimento também a gente adquire. E eu tenho aprendido com vocês que a gente precisa melhorar em muito. Não dá para ficar pensando que nós sabemos tudo, principalmente nessa vida que a gente está vivendo hoje, que é uma perfeita correria. E como a gente sabe que viver de bem com a vida não é fácil, então, por isso que a gente tem que estar melhorando dia após dia, em todos os instantes, melhorar sempre, e não ficar acomodado na posição de eu estou no conforto e vamos deixar isso para lá. Mas a gente vai falar de bem com a vida hoje, né? Até porque a vida ela é curta, ela passa rápido, né? E voa. Parece que esses dias tudo que eu mais queria na minha vida era fazer 18 anos. Para quê? Para pegar uma carta de motorista, né, uma CNH e dirigir. Era o que eu queria. Eu queria só os 18 anos para poder fazer isso. E já passaram, sabe, pai? Esses 18 anos já foi um tempinho atrás, né? Eu já estou com bem mais do que 18. Então, assim, passou rápido, né? E como o tempo voa. E em cima disso, a gente quer falar, porque é importante você caminhar, é importante estarmos caminhando, mas de bem com a vida, né, pai? É muito importante esse posicionamento, né? A maneira que a gente encara a vida, a maneira que a gente se organiza para vivê-la, né? É, é muito importante, né? O objetivo é importante, mas como fazer, como caminhar, né, até o objetivo, também faz parte do processo, né, pai? Sim, faz parte mesmo, André, porque não tem como você caminhar de bem com a vida quando você não tem aprendizado sobre a vida, né? Se você não adquiriu nenhum aprendizado, porque a vida é pedagógica, ela vive nos ensinando a todo instante. E falar que a vida é muito curta, que o tempo passa rápido demais, né, que já estamos aí em meados de julho, final de julho, né, não é muito, não causa muito espanto. Falar também que vivemos dias difíceis, né, que os dias hoje são sombrios, são de plena escuridão, também não causa espanto. Também dizer que não há facilidades para a gente viver melhor, também não causa nenhum espanto a ninguém, né? Falar que ninguém tem tempo para nada e que as pessoas andam numa correria danada, isso também não é novidade. Mas nós precisamos reforçar isso e ver dentro desse contexto todo que o tempo passa rápido, e viver num contexto que os dias são cada vez mais difíceis, viver onde não há facilidade de modo algum. Eu estava até conversando com uma pessoa esses dias e ela me dizia que
está complicado para ela alugar uma casa, que precisa disso, precisa daquilo, a pessoa não, a casa que ela gostou, não, eles não aceitam fiança bancária, ou seja, está complicado, está muito difícil. E dizer também que não há mais confiança uma pessoa na outra, principalmente eu que já tenho alguns bons anos, né? Lá naquela época, André, era assim, eu estava até pensando, a gente ia não era supermercado, né? Era na venda, e vendia na caderneta, né? E só pagava na safra seguinte, ou seja, dali um ano que o cara ia receber. Quando que isso acontece hoje, cara? Não acontece, não tem como, entendeu? Não tinha essa preocupação de ir no supermercado, passar o cartão ou pagar em espécie, qualquer coisa assim. Não, era assim, a pessoa estava acompanhando o seu dia a dia e acabava se comprando para pagar um ano depois. Comprava-se uma casa, comprava-se um terreno, comprava-se um sítio, né? Mas para pagar em, sei lá, 10 anos, dentro daquela safra do café, da safra do arroz, quando acontecia isso. Hoje não dá para fazer isso, ninguém mais acredita. Né? Eu fui fazer uma chave agora há pouco, né? E quando eu voltava lá na chave, a mulher esqueceu o dinheiro. Ou a pessoa, o chaveiro falou, não, deixa a chave aqui e depois traz. Ou seja, cara, uma chave, cara, nós estamos falando de uma chave. Gente, uma mulher com a minha idade, ela, lógico que ela quer a chave, entendeu? Mas ela precisa de ir lá em casa, pegar o dinheiro, voltar e pagar, porque não há confiança no ser humano. Quem é o culpado? Existe algum? É com você, né? Existe culpado? É, eu acho que a gente conversou disso esses dias atrás. O próprio egoísmo, né, pai, tem feito da gente cada vez pessoas mais frias, pessoas preocupadas só com o seu eu. É o que você falou do chaveiro, né? Claro que dava, se a gente pensar aqui, né, no mundo perfeito. Tranquilo, a mulher foi fazer a chave, esqueceu a carteira, o chaveiro devolve a chave, ela vai lá, pega o dinheiro, depois ela volta. No mundo de até pouco tempo atrás, isso era possível. E hoje não está muito possível, né? Realmente está um pouco difícil a confiança, porque está todo mundo muito egoísta, a sociedade tem caminhado para um mundo egoísta, cada um cuidando do seu próprio umbigo, né? Infelizmente, o amor ao próximo isso tem se esfriado muito, cada vez as minhas prioridades são as únicas que importam, né? Está cada vez dessa forma, né? As coisas têm caminhado assim. Eu acho que isso tem de certa forma, né, pai, contribuído para isso que você está trazendo. Não me lembro, mas sei, porque eu já tive essa oportunidade, e você com certeza vai se lembrar. Como que era a fechadura de fechar a porta da sua casa lá na chácara? Você lembra? O segredo qual que era? Virar uma tramela. Ela, Você tinha que entrar e virar uma tramela. Né? Isso quando você saía e não amarrava a porta no preguinho ali com a cordinha, né? Para ninguém entrar. é isso. Amarrado, tinha um preguinho e tinha um arame, molinha, a gente simplesmente largava lá e saía, ia para a igreja, voltava, saía para algum lugar, deixava, ou viajava até, né? E largava daquele jeito. E encontrar da mesma maneira. Faz isso. É isso que acontecia, você encontrava da mesma maneira, porque se eu chegasse na sua casa e vocês não estivessem lá e ela tivesse fechadinha com a tramela ou com araminho, por que eu vou entrar se a casa não é minha e as pessoas que moram na casa não estão? Não é? Hoje, coloca um araminho para fechar a porta. Não encaixa mais o tal do araminho. Mas você sabe o que é isso, André? O mundo que nós vivemos hoje é um mundo tão sombrio, tão nefasto, tão pequeno, das pessoas assim a cada dia mais é voltado para a desconfiança, porque a pessoa hoje ela está vivendo mais, ela está pautada em cima do ter, sabe? E não em ser. Nós hoje, a nossa sociedade, o nosso povo hoje, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, a gente está pensando
em ter cada dia mais. E aí é que entra o que você falou. O egoísmo é tão grande, as pessoas estão tão preocupadas em adquirir bens, adquirir capital, adquirir riqueza, adquirir isso para ele poder ser alguma coisa. Antigamente era o contrário. As pessoas, eu lembro bem do meu pai, do meu avô, eles estavam preocupados em ser. Ser o quê? Ser honesto, ser íntegro, andar em retidão, né? Respeito acima de qualquer coisa, e a palavra tinha valor. Hoje não, cara. Hoje você lastreado num contrato muito bem feito, ainda é passado para trás. E agora você imagina se deixar a fechadura, né, a porta amarrada num preguinho, não tem como. Então, a gente não consegue mais viver se não pensar no que eu tenho. O que eu tenho é que me diz quem eu sou. Não pode ser verdade mais isso, né, cara? Nós temos que pensar um pouco maior. Não é isso que Jesus nos ensina, né? Jesus fala assim: vós sois luz do mundo, sal da terra. Qual que é a função da luz? Não é iluminar? Não é andar em claridade? É. Por que será que a gente gosta de andar no escuro? Por que será que nós gostamos de andar numa situação de desonestidade quando a gente tem tudo para andar em integridade de vida, em retidão? Por que nós temos que ter para eu ser? Porque a sociedade hoje, ela cobra as pessoas e ela vê a pessoa mediante o que ela tem. Eu me lembro de um fato que aconteceu comigo. Eu estava numa cidade, não muito longe daqui, e perto até, e, de repente, chegou alguém e falou assim: pô, cara, lamento muito o que aconteceu com você. Você houve muitas perdas financeiras, você perdeu tudo praticamente, né? E foi me tratando assim, cara, com um certo desleixo que era diferente de quando eu tinha posses, entendeu? Eu fiquei. Quando eu tinha posses, e não era pouco, você sabe bem disso, né? E quem nos conhece bem sabe do que eu estou falando, mas, assim, a partir do momento que a gente não tem mais nada, você é tratado de acordo com o que você tem. Ou seja, você não tem mais nada, não tem dinheiro, você não tem capital, você não tem bens patrimoniais, você não tem mais nada disso, então quanto você vale? Não vale. Não tem validade nenhuma, não tem valor nenhum. Mas quanto mais a pessoa tem, ela é mensurada, ela é bem-vinda quando ela tem alguma coisa para as pessoas ficarem ali e ficar ali com ela, cortejando, né? Elogiando aqui, elogiando lá. Por quê? Porque a pessoa tem muito para oferecer. O que tem para oferecer? Roupa, não. Eu tive com o doutor fulano de tal, eu tive com o senhor fulano de tal, né? E ele tem muito dinheiro. Então, isso para as pessoas é status. Isso é posição elevada, né? Quando Jesus fala completamente diferente, né? Ele não está nem um pouquinho preocupado com aquilo que eu tenho aqui na vida terrena. Ele está preocupado com o que eu tenho no meu interior, com aquilo que eu sou, e não aquilo que eu tenho e que vai ficar tudo aqui. Então, pai, exatamente o que você disse. O que a gente tem visto no mundo e vivemos isso na nossa prática? Não vivemos bem porque nos preocupamos em o que temos para viver. Então, a gente deixa de ser grato pelo que a gente tem, porque a gente cada vez quer mais. Mas a gente quer mais para quê? Para que a gente seja tratado melhor, para que a gente tenha o nosso status aí na sociedade de maneira plena. Não estou falando que não é legal você pode ter, se você tem um apartamento hoje, quer ter um apartamento maior amanhã, Deus abençoe, quer ter um apartamento grande, uma casa na praia, tenha 10 casas na praia, né? Não é o problema ter, mas o problema é o que você usa, o que você tem para se posicionar. Então, quando eu confio no que eu tenho para eu ser alguma coisa, calma aí, eu já mudei até minha prioridade de quem é Deus na minha vida. Então, eu tenho que tomar esse cuidado, porque realmente nós dois, né, passamos isso na pele,
Uma coisa é você ser bem tratado quando a pessoa tem um interesse em você. Então, ela te trata bem, porque você tem posses, porque você é aquilo, porque você é aquilo. Agora, a partir do momento que você não tem mais nada para oferecer de vantagem, digamos assim, para a pessoa simplesmente te trata como um qualquer. Isso é ruim, porque você não pode tratar as pessoas pelo que elas têm. Você trata as pessoas pelo que elas são, né? Poxa, essa é uma pessoa sensacional, esse cara é legal, é muito bom estar com ele. Poxa, esse irmão aqui, que bom ouvir a palavra dele. Né? A gente tem que tratar as pessoas porque elas são seres humanos, elas estão nessa terra, todo mundo tem que se ajudar, né? É princípio bíblico de vida, né, pai? Amar o próximo como a ti mesmo, né? Não estou falando que você tem que sair ajudando todo mundo, mas se todo mundo ajudar alguém, a gente se ajuda, né? Se todo mundo contribuir, poxa, então eu vou contribuir com pessoas que eu não conheço, eu não vou ajudar, ok? Mas quem eu conheço e precisa de ajuda, eu posso fazer alguma coisa? E geralmente posso? Então você vai, faz a sua parte. Também não precisa resolver todos os problemas de uma pessoa que está precisando de ajuda. Resolva um problema dela, né? E cada um resolve um problema. Mas assim, tratando as pessoas pelo que elas são, não pelo que elas têm, né? Porque isso acaba trazendo o transtorno, que é o que a gente falou no começo, viver de bem com a vida. Eu vivo de bem com a vida quando eu sou grato pelo que eu tenho, quando eu sou tratado pelo que eu sou, assim como eu também trato as pessoas pelo que elas são, né? Claro, eu sempre falo assim, se você vai receber uma pessoa importante, num cargo aí importante, um cargo de autoridade, a pessoa se arruma, todo mundo se comporta, fala baixo, né, cumprimenta, tranquilo. Agora, se você não tem o mesmo tratamento por uma outra pessoa, talvez de uma categoria, assim, vamos falar de uma importância de posicionamento, de autoridade muito mais baixo, qual que é a diferença? A gente não pode tratar as pessoas pelo que elas têm, né, pai? E eu acho que isso atrapalha o nosso desenvolvimento de uma vida, de vivendo a vida de uma maneira legal, né, pai? É realmente assim, saindo dessa necessidade de ter para ser, né? E eu viver de bem com a vida como que eu tenho, porque eu sou grato pelo que tenho. E eu tenho a oportunidade de mostrar quem eu realmente sou quando eu não tenho nada para oferecer, porque a minha essência vai ser mostrada, né? Então, é, é isso mesmo, André, porque quando o ter nosso passa a ser ocupar o valor principal em nossas vidas, nós não somos ninguém mais. Porque se a gente tiver pautado toda a nossa confiança, estiver pautada nos bens materiais que a gente tem, no alto poder aquisitivo, quando isso vier a faltar, espero que não falte nunca para ninguém, e Deus não vai permitir, a pessoa vai ficar de uma maneira, ela vai ficar frustrada, vai ficar depressiva, vai ficar uma pessoa amarga, intolerante, vai ficar uma pessoa de mal com a vida. Já não vai ter mais aquela alegria, porque ela estava pautada em cima dos bens materiais. E nós não podemos, de jeito nenhum, ficar pautado em cima daquilo que a gente tem. Não que o que nós temos não seja muito bom. É muito bom. A Bíblia fala assim para a gente dar com alegria. Quem pode dar? É só quem tem. Quem não tem como dar. Então, é feliz a pessoa que sabe associar bem os bens que essa pessoa tem, mas o modus vivendi dessa pessoa. Quando ela consegue conciliar o dinheiro, o poder aquisitivo, o status, o seu desempenho do capitalismo numa mão e na outra mão a maneira como que ela é. Quando os dois pratos estão no perfeito nível, ela encontrou o equilíbrio perfeito para viver de uma maneira que nada vai afetá-la. Entendeu? Não vai ser as posses, porque aquilo é bom para ela oferecer uma qualidade de vida. Entendeu? As posses é simplesmente para oferecer qualidade de vida para ele, para a família dele e para as pessoas
a quem Deus colocar no coração dela, dessa pessoa, contribuir com ela, abençoar pessoas, investir em lugares bons, investir em pessoas que precisam. Aí sim, aí vai ser bênção. Quando não acontece isso, e a cabeça dela, a essência dela está em cima das posses dela, vai acontecer uma frustração muito grande e tudo que ela fizer para ter mais, quando ela não consegue, e ela não vai conseguir nunca, jamais saciar os desejos dos olhos dela, porque os nossos olhos é a nossa ambição. Veja bem, só como exemplo, André, a gente vai numa padaria. Você chega na padaria, você vai lá para comprar simplesmente o pãozinho nosso de cada dia, que é uma delícia o pãozinho fazer. Você chega lá na padaria, você olha, você vê, puxa, cara, mas esse pão de queijo aqui está uma delícia. Opa, você além, já pegou, já pediu um pãozinho. Aí a atendente fala, mais alguma coisa? Me vê mais uns pãozinhos de queijo aqui, por favor. Aí você olha assim, caramba, mas esse pudim que está aqui para a sobremesa do almoço, uma delícia. Lá vai o pudim também. Você provou daquilo para ver se era bom? Não. Simplesmente os seus olhos vão ser o atrativo para despertar no teu estômago a necessidade de ter aquilo para você. E assim vale para todas as coisas. Não tem como ser diferente. E jamais, no mundo inteiro, a gente vai conseguir suprir os desejos dos olhos, a cobiça dos olhos. A Bíblia fala o seguinte, André, que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será bom. Aí nós vamos ter a essência de vida, nós vamos ter a verdadeira felicidade, porque a felicidade não está apoiada simplesmente num tripé só. A nossa felicidade tem que estar apoiada no nosso Deus, Ele que pode todas as coisas e sabe todas as coisas. A nossa felicidade tem que estar pautada em cima dos recursos disponíveis, mas, assim, acima de qualquer coisa, a nossa felicidade está pautada naquilo que a gente é. A sua essência está naquilo que nós somos. Nós precisamos ser uma pessoa alegre, educada, solícita, disponível, agregar pessoas, agregar valor, fazer por acontecer. Jamais desprezar aquele pobre coitado ou aquela pessoa que também tem um cargo elevado. Nós precisamos saber conversar com todas as pessoas e tratar todas as pessoas indistintamente da melhor forma possível, com o melhor carinho, porque nós refletimos a essência de Jesus Cristo. Isso, para mim, muda tudo. E uma coisa que você falou e chama a atenção, a gente fala assim, mas eu não faço isso, né? Eu não sou assim. É só a gente avaliar as nossas condutas no dia a dia, né? Será que a gente tem feito acepção de pessoas? Será que a gente tem realmente tratado as pessoas sem interesse, né? Tratado pelo que elas são? Porque a gente não quer ser tratado pelo que a gente tem, né? Eu não quero ser valorizado pelo que eu tenho. Eu quero ser valorizado pelo que eu sou. Mas será que eu faço a mesma coisa, né, pai? E esse mundo ele tem andado muito assim. A gente cobra muito e a gente está vendo muito, né? Essa questão do egoísmo, igual já falamos um pouco antes, essa questão da falta de confiança. Mas assim, e como você perguntou lá no começo para mim, por que isso? Como estamos aí? Né? Por que chegamos nisso? E talvez essa própria preocupação, né, com o ter, ela vai me cegando para o ser. Então eu deixo de querer ser, mas eu quero ser uma pessoa só que tem, porque eu tendo, isso vai me colocar em posições diferenciadas na sociedade, isso vai me dar um poder de fala maior, porque afinal de contas eu tenho. Então, se eu tenho é porque eu posso falar, e isso é uma mentira muito grande, né? Porque você vê cada gente com tanta coisa falando tanta besteira, muitas vezes, né? Alguns posicionamentos que realmente não cabem, mas assim, paciência, né? Também quem sou eu para julgar alguém aqui, mas realmente tem coisa que é difícil.
e a vida vai caminhando dessa forma. E o viver de bem com a vida, que é o que a gente está falando, faz parte de tudo isso. Eu reconhecer o ser, eu preciso realmente viver quem eu sou e trazer para as pessoas, né, o entendimento, trazer para as pessoas o entendimento, não, para também tratar as pessoas com o mesmo entendimento que eu quero ser tratado, ou seja, quem elas realmente são, independente do que elas têm. Né? E se elas têm, que bom, cara, que tenha mais. Né? Se eu puder contribuir para que ela tenha mais, legal, vou contribuir também. Né? Mas, assim, e viver com essa felicidade, com essa tranquilidade e gratidão no coração de que a vida ela é boa para todo mundo. E você tem que aproveitar as boas oportunidades e fazer a vida, a sua vida valer a pena. Porque ela voa, ela passa, num piscar de olhos, de repente, tudo se apaga. Então, assim, num piscar de olhos, as cortinas se fecham. Alguns se fecham bem cedo, outros se fecham no meio do caminho, outros se fecham bem tarde, mas todos se fecham, né, pai? Você falando me fez lembrar de um exemplo que aconteceu comigo e com a sua mãe. Certa ocasião, nós estávamos na Bahia, num encontro de colaboradores, e o dono da construtora, ele tinha a mania, e uma mania muito boa ainda, né? Ele, no jantar à noite, era com todas as pessoas que estavam lá, sabe? Então, ficava em mesas de 4 pessoas, né? 2 casais. E ele sabiamente, cara, muita sabedoria ali, ele já era um senhor de bem idade, já, né? Já bem avançado, mas de uma sabedoria descomunal. E ele tinha essa sábia sabedoria de, quando a gente estava jantando, né? Lá os casais todos lá sentados, né? Naquele restaurante, né? Do hotel mesmo, ele puxava, ele vinha e encostava. Eu me lembro que ele encostou na minha mesa, né? E assim, e aí, Jandeci, tudo bem? Como é que você está? Falou o nome da Cileide, né? Minha esposa, tudo. E nisso o garçom já veio e pôs uma cadeirinha ali do lado, né? Então, ele já sentou com aquele terninho dele, assim, meio creme, sabe, de linho, creme, assim, sabe, bem, cabelinho branquinho, sentou. Ele não fez pergunta nenhuma, nem para mim, nem para o outro parceiro que estava lá do lado. Ele perguntou para as esposas, cara. Olha só, cara, onde ele foi? Ele foi perguntando, e aí, Sileide, como é que está? Como é que está lá em casa? As crianças estão estudando, né? Estão participando da vida, sabe assim? Aquele negócio gostoso. E elas iam respondendo, né, André? E nisso ele ia fazendo a leitura de todas as pessoas que estavam ali. Com isso, ele sabia como que estava a família dos principais colaboradores dele. Não é uma sabedoria? Então, André, eu vou dar um outro exemplozinho também. Eu conheci um senhor também, ele mal sabia escrever, ele mal sabe escrever, está vivo hoje, e ele completou agora há pouco tempo 92 anos de idade, se não me engano. Mas uma pessoa, André, que foi para o Pará, né, com a gente, para trabalhar lá, e ficou lá no Pará, e ficou, e hoje ele só tem, sei lá, umas, sei lá, uns 5 mil cabeças de gado, um negócio mais ou menos assim. Mas uma pessoa simples de tudo, mas simples. E sabe o que ele fazia? Aos domingos, ele reunia todo mundo numa enorme mesa, todos os colaboradores dele, numa enorme mesa comprida. E sempre, aos domingos, você foi lá na fazenda dele, né? Você era pequenininho, mas você foi, e ele punha a gente ali para sentar pertinho dele, e antes de servir o almoço, ele pedia para que orássemos abençoando a semana. Esse era ali. E a gente ficava ali. Ali um dia, eu perguntei para ele assim, ô meu amigo, por que você põe todo mundo para sentar lá? Aí ele falou assim, ele sempre me chama de João, entendeu? Ele não consegue falar, não, você não sabe falar de João. João, vai, João. Aí ele pegou e falou para esse João, ali, João, eu vejo, porque está todo mundo de folga e está todo mundo ali. João, você imagina se eu não souber, eu fico olhando nos olhos de cada um para ver como que está a situação de cada um. Se tem algum que sentou diferente, longe do outro, por que sentou longe do outro,
nós temos aqui 10 casas, são 10 famílias, eu quero ver se as famílias estão todas em perfeita harmonia. Então, eu vi ali, não é o quanto ele tinha, mas era a maneira como que ele lidava, não só com ele, né, com os funcionários dele, colaboradores dele ali, mas ele estava preocupado com o viver de cada um, que não tivesse nenhuma intriga entre um e outro. Então, é uma coisa linda. E aí eu me lembro, André, do Salmo 23, que todo mundo conhece, no versículo 1, diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Gente, quando eu olho para esse versículo, eu falo, eu tenho que estar preocupado com o quê? Se o Senhor é aquele que cuida de mim, porque a função do pastor é cuidar das ovelhas, né? Então, quando a ovelha desgarra, né, vai para correr fora, o que ele faz? Ele tem um cajado na mão. O que é um cajado? É um pau com a forquilha. Então, quando a ovelha cai num despenhadeiro ou cai num buraco, ele, com o cajado, com aquela forquilha, ele enrosca no pescoço da ovelha e traz ela para cima. Se ela está fora do caminho, ele, com a ponta do cajado, com a vara, ele dá uma varadinha nela, ela já entra. E outra coisa, a ovelha conhece a voz do pastor, André. Veja que coisa interessante, cara. Então, se ele é o meu pastor, ele não vai me deixar faltar nada. O que ele vai me dar? Ele não vai me dar também excesso se eu não souber aproveitar o que ele está me dando, que está sobrando de mim. Mas ele vai me dar o suficiente. Eu terei o suficiente. Quando eu olho para esse versículo, eu penso no seguinte: Deus, em nenhum momento, deixou faltar para mim o suficiente para a minha vida. Em nenhum momento. Eu não passei necessidade. Ele me supriu com arroz, com feijão, com ovo frito, com a carne, com tomate, com a salada, me deu um teto para eu dormir, roupa limpa, tudo, cara, o que eu preciso? Entendeu? Então, sabe, não é o muito ter, mas é como que eu administro aquilo que Deus colocou nas minhas mãos para eu ser um bom administrador. É assim que eu vejo, meu filho grande. E assim, né, pai? Eu, coração grato pelo que você tem para administrar. Se você tem para administrar uma pequena conta no banco, que bênção. Se você tem para administrar uma pequena casa, que bênção. Se você tem para administrar um, um seu emprego, que bênção, né? Se você tem para administrar o seu desenvolvimento, que bênção. A gente tem, na verdade, a nossa vida para administrar ela de maneira perfeita, de maneira a agradar ao Senhor com o que a gente vive, né? Então, assim, Deus vai dar e Deus tem promessas para que a gente tenha o melhor dessa terra, para que a gente coma o melhor dessa terra, que a gente viva o melhor dessa terra. Mas uma coisa que eu aprendi muito com tudo que a gente já passou na nossa vida é que Deus vai dar, sim, para mim, o que Ele tiver de melhor, para eu viver o melhor. E desde que e também não vai me dar algo, na verdade, que corrompa meu coração ou meu princípio, né? Então, assim, quando a gente vira essa chave, e não é fácil virar a chave, mas quando você faz a virada de chave e começa a ser grato por tudo que você tem, por tudo que você passa, inclusive tribulação, dificuldade, porque toda dificuldade ela traz uma oportunidade de crescimento, ela traz uma oportunidade de você sair da mesmice. Episódio passado a gente falou isso, de parar de patinar, né? Então tudo te traz um movimento a viver melhor. Mas é justamente você ser grato e administrar bem o que você tem em mãos. Dessa forma, você começa a ter começa a viver de bem com a vida. Você começa a ver que, além dos seus problemas, porque você tem problema, eu tenho problema, meu pai tem problema, todo mundo tem problema. Até agora, eu acho que eu não conheci alguém que não tenha problema. Mas, como eu vivo com meus problemas e como isso não me impede a viver a minha vida de maneira feliz, né?
Acho que isso é muito importante. A gente falou de confiança, a gente falou de como se posicionar, e é importante a gente lembrar que as pessoas precisam se importar com as pessoas, né, pai? Se todo mundo fizer a sua pequena parte, né, eu sempre falo assim, se eu fizer todo dia a pequena parte que me cabe, né, as coisas vão caminhando, né, pai, de uma maneira próspera, em abundância, né, eu sendo grato com o que eu ganho. Poxa, se eu ganho R$ 500 por mês, eu vou ser grato, porque esses 500 pode virar 600, né? O que depende de mim para ele virar 600? Agora, se eu ficar resmungando que eu só ganho R$ 500 e não ser grato, porque se eu ganho R$ 500, tem alguém que talvez não ganhe nem 300. E eu tô sendo ingrato? Calma aí, então, calma aí, você quer mais? Então, o que mais você está fazendo para você que esse 500 vire 600, né? E você está pegando esse 500, além de olhar para o próprio umbigo, isso aí você está contribuindo com o que mais? Né? O que mais você está fazendo? E não estou falando de ter que ajudar os outros com dinheiro, não. Você está parando um tempinho para ajudar alguém? Está ajudando alguém, um cego, a atravessar a rua? Né? Você está esperando, talvez, no ônibus, uma senhora entrar na sua frente? Você está sendo cortês com os outros ou você está esperando passar uma autoridade para que você tenha um posicionamento de ser cortês com alguém? É muito importante a gente viver de bem com a nossa vida, com o que a gente tem. E se tem alguma coisa na nossa vida que não está legal, que isso seja um fator de motivação para que eu avance, né? Pautado nas palavras de Deus, pautado nos princípios de Deus, né? Dos princípios que tem na Bíblia, caminhar de maneira próspera e abundante e com gratidão no coração. Porque se Deus está nos permitindo viver até este momento, é porque existem propósitos para a nossa vida. E a gente tem que aprender a entender quais são os propósitos de Deus. E uma vez a gente trabalhando dentro do propósito de Deus e virando a chave do entender e ser grato com o que Deus nos dá, a gente começa a viver de bem com a vida, né, pai? A vida, ela proporciona alegria se a gente buscar ter alegria, né? A vida proporciona para a gente gratidão, pessoas gratas a nós, se a gente buscar tratar as pessoas de uma maneira melhor. A vida vai ser, na verdade, é um efeito bumerangue. Do jeito que você trata, vão te tratar. Da maneira com que você conduz a tua vida, é a maneira com que eles vão te tratar. Eu trabalhei por quase 30 anos numa empresa, André, e eu não me lembro de ter feito um inimigo nessa empresa, um sequer. E não é fácil, entendeu? Eu saí do nada e cheguei a uma posição de executivo na empresa e não arrumei nenhuma confusão, cara. Nunca mandei ninguém embora por justa causa. E outra coisa, assim, André, que eu tenho amigos da data que você nasceu, cara. Ainda nós temos vínculo de amizade. Não é que a gente fala de vez em quando, não. Nós temos um grupo que uma pessoa lá teve a capacidade, teve a linda e brilhante ideia de fazer um grupo naquela época. Então, cara, isso para mim, todo dia é saber que os meus parceiros da tua idade, né, estão lá e todos os dias a gente fala um com o outro, assim, com liberdade de expressão. Cara, isso não tem preço. Isso é qualidade de vida. Entendeu? Porque todos nós, lá não teve superior e não teve subalterno. Não, nós todos estamos no mesmo nível de igualdade. E isso é lindo, é maravilhoso. Eu agradeço muito a Deus por esses meus amigos. E não são poucos, não, tá? Eu acho que nesse grupo deve ter lá uns 15 pessoas. Alguns já deixaram a terra, né? Há pouco tempo até, alguns, mas assim, que nós estamos firme e forte, prosseguindo uma boa carreira de viver bem, com alegria, nos respeitar e nos conduzir e viver aqui na Terra o melhor que ela pode nos oferecer, porque ela está aqui para aquele que não está
próximo dela, das pessoas, e assim como até daquele que está próximo das outras, né? Então, o vínculo de amor fraternal, daquele amor respeitoso, tanto mulher quanto homem, né, André? É tão bom, faz tão bem, é edificante. Hoje ainda eu mandei uma mensagem para uma pessoa que, lá do Rio de Janeiro, está aniversariando hoje, cara. Depois de muito tempo, eu consegui ter o contato dela. Cara, eu fiquei agradecido a Deus por tê-la. Entendeu? Eu quero saber que está tudo bem com ela e que hoje é aniversário dela, sabe? É uma pessoa querida. Então, a nossa vida é isso, é viver a nossa vida hoje sem resquício do passado. Sabe? O passado ficou no passado. Eu não posso trazer o passado para o presente. O passado ficou. Então, passando a régua no passado, a gente tem que continuar prosseguindo, olhando para frente. Olha para o passado com retrovisor, né? Bem pequenininho, e olha para frente com para-brisa, que aí nós vamos chegar a um lugar que é bem esperado por todos, que é uma vida bem de bem com todo mundo e de bem com cada um, principalmente com a gente mesmo. Quando o nosso interior está limpo, cara, nada vai nos prender. É isso aí, pessoal. Esse foi o 4º episódio de Pai para Filho. Falamos um pouquinho hoje de bem com a vida, né? Alguns princípios, algumas experiências nossas, para que você realmente possa, né, a partir de hoje, usar algumas coisas que foram faladas aqui, se posicionar, ser grato pelo que você tem e começar a fazer a diferença no meio em que você vive. Eu tenho certeza que dessa forma, quando você começa a procurar ter uma vida melhor ou caminhar de uma forma diferente, você começa a colher, né? Toda ação ela gera um fruto, né? Não existe nenhuma toda semente, na verdade, ela gera um fruto e não existe nenhuma semeadura neutra nessa terra, né? A lei do retorno ela existe e a lei da semeadura ela existe. Então, assim, quer colher bons frutos? Plante boas sementes. É isso aí. Esse foi o de pai para filho. Se fez sentido para você esse vídeo, curta, compartilhe, deixe seus comentários. A gente conta muito com a força de vocês aí, encaminhando esse vídeo para outras e outras pessoas. Se fez sentido para a sua vida, permita que esse vídeo chegue até outras pessoas, para que faça também sentido na vida deles. Pai, todo seu aí, o tchau para a galera aí. Eu gostaria de finalizar esse 4º episódio, André, fazendo uma pergunta para todas as pessoas que verão esse vídeo, né? A pergunta que eu deixo é: você está satisfeito com o atual estilo da vida que você está vivendo? Você está satisfeito com ele? Se você estiver, continue nos assistindo, que você poderá aplicar muitas coisas ainda na sua vida. E se você não estiver, por favor, aplica isso na sua vida, porque eu não quero passar para vocês, nem eu, nem André, nem ninguém, passar algo que não tenha sentido para a sua vida. Mas questione você mesmo. Você está ou não satisfeito com o teu atual meio de vida? Deus nos abençoe. É isso aí. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Fiquem na graça. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.